Estamos de volta. Nosso programa hoje trata de assuntos referentes ao Natal e ao Ano Novo. Quais são os sentimentos que essa época nos traz? Nós sabemos que nesse período a intensidade com que a gente sente as coisas é muito maior. Nós estamos com o psicólogo Jefferson Saraiva Fusa. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Gisélia. E nós vamos falar um pouquinho a respeito disso com ele. Jefferson, o que é o Natal para você? Antes de eu falar o que é um Natal para mim, é interessante a gente refletir um pouco o significado do Natal, da palavra Natal. Natal é nascimento, né? É nascer. Então é um momento que todo ser humano comemora o nascimento, independente de religião, de crença. Porém, para minha pessoa, que é Natal, Natal é esse sentimento de estar com o outro, de estar com a família, de estar com os amigos, de fazer algo junto com aquelas pessoas com quem eu amo, com as pessoas com quem eu convivo durante todo um ano, que é muito importante para a minha pessoa, para a minha vida, para o meu contexto social. Acho que fica muito essa questão que você falou, né? A questão da família, de estar próximo da família, de estar próximo das pessoas que a gente ama, né? E tudo isso acaba trazendo um monte de sentimentos. Com certeza, com certeza. E não só sentimentos, né? O Natal, o Ano Novo, começa a resgatar dentro de nós, todo esse período, sentimentos e também valores. Né? Tem até uma música que a gente conhece, sempre divulgada nesse período, que começa uma reflexão. É Natal, é Ano Novo, e o que eu fiz? Né? O que eu fiz até agora? Será que eu coloquei os meus sonhos, os meus projetos, que eu pensei no ano passado, projetei para este ano, estou projetando para o próximo? Né? Como que fica esse processo? E aí eu começo a ver valores também, valores de estar com a família, né, tão colocado pelos nossos avós, pelos nossos antepassados, aquela questão de reunião familiar, que é interessante isso também para a nossa sociedade. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque cada família tem um jeito de estar junto. Exatamente. Cada pessoa, na sua singularidade, entende o Natal com uma diferença, né? Não é uma coisa que, Natal é isso para todo mundo. Não, cada pessoa tem uma intensidade de emoção nessa época. Se é alegre, se é triste, cada um sente de um jeito. Acho que essa singularidade que traz o Natal com referência a essa coisa da família. Exato. Né? Muita gente não tem essa lembrança, essas recordações de infância, por exemplo, que o Natal é gostoso, que o Natal é legal. Muitas pessoas trazem uma referência de que não é bom, de que isso é triste. E isso vem da família, né? Com certeza, né? Com certeza, porque a nossa vida tem uma referência que é uma base, uma família. Não importa que tipo de família... Qual é a constituição? A constituição, né, dessa família. Né? Mas eu tenho uma referência familiar. Até recentemente conversava com uma amiga sobre o Natal, onde você vai passar o Natal, porque tem muito esse processo agora, né? Essas perguntas, esses questionamentos. E ela falou, não, eu vou passar em casa, vou passar com a minha família, porque sempre foi assim. Tem toda essa referência, porque os meus filhos estão pequenos, então tem os presentes, tem aquela magia com as crianças, né, que é interessante também. E tem essa situação de você olhar, né, para os valores familiares, né, aquilo que foi passado de geração para geração, de você estar junto. E uma coisa que a gente percebe hoje, Zé, é que as pessoas estão deixando de passar com a família e passar com os amigos, que também é uma família, é uma extensão. É uma extensão, né? É uma escolha até, uma família que as pessoas escolheram, Isso. Um modo diferente aí de formação familiar. Exatamente, é isso mesmo. É muito interessante você olhar essa mudança que está ocorrendo na nossa sociedade nos últimos tempos. Porque o Natal, querendo ou não, ele é solidariedade também. E aí eu acho interessante a gente conversar sobre esse tema, né? A questão da solidariedade, ela fica muito vinculada à questão do final do ano, à questão do Natal. E por que será, às vezes eu fico me indagando,
Por que será que a gente não pode fazer isso durante o ano todo, da forma intensa como isso acontece no final do ano? Sabe que é uma boa pergunta? Porque sempre, eu percebo assim, a gente deixa muito para fazer a nossa revisão de vida no final do ano. Tem até um texto do Paulo Coelho onde ele aborda bem essa situação, que o recomeçar seria a cada dia, a cada momento, e não esperar chegar 365 dias para você pensar num novo ano, pensar em novos projetos, pensar nessa solidariedade. Por que eu tenho que, nesse período, fazer o bem? Por que nesse período eu tenho que me comover com a situação daquele que não tem algo que eu poderia ajudar? Então, essa é uma outra situação também. Por quê nesse momento? Eu acho que agora é uma época para que a gente possa rever, inclusive, essas questões e esses valores Exato. que a gente apresenta muito mais ressaltados durante a época do Natal. E a gente pode fazer isso constantemente, né? Até estava conversando outro dia com uma amiga e ela falou assim, para mim, Natal não é 25 de dezembro. Eu achei uma coisa muito interessante na fala dela. Para mim, Natal é o dia que eu nasci. Então, é a partir desse dia que eu faço as minhas avaliações. Então, a gente tem 2 épocas do ano que acho que a gente pode buscar fazer isso, promover alguma mudança nesse sentido, de que o nosso Natal não é necessariamente 25 de dezembro, que a gente pode promover isso em outras épocas do ano, até porque o nosso nascimento não é 25 de dezembro. Né? O ano novo, ele não é dia 1º de janeiro, o ano novo é a data do nosso nascimento, não é verdade? Exatamente, e é cada dia também, né? É você poder rever o que você fez a cada dia, a cada momento, aproveitar a data do seu aniversário para isso também, né? Só que a gente deixa tudo para o final, né? Você espera chegar esse finalzinho para olhar um pouco para a vida, fazer essa revisão, entrar dentro de você, buscar, né, o que você realizou e o que você ainda precisa realizar. Isso é muito interessante, mas bastante controverso no sentido da vida, né? De poder realizar esses projetos e poder reavaliá-los durante o ano, que acho que você também trabalha com organizacional, né? Isso. E penso que esses projetos que a gente faz, eles deveriam ser avaliados do modo como a gente avalia um projeto numa empresa. Correto. Com uma periodicidade. Proporção, exatamente, maior, né? Poder avaliar cada mês, poder ver aquilo que você fez, porque muitas vezes a gente se projeta para fazer algumas coisas no ano que vem, e aí você não consegue colocar aquilo dentro da sua realidade. Você acaba passando muito mais daquilo que você dá conta de fazer. E aí, no decorrer do ano, você não se dá conta de que isso impossibilita um monte de coisa. A vida, o cotidiano acaba impedindo que você faça um monte de coisa e chega o final do ano, eu não dei conta. Essa sensação, ela é muito ruim, né? Eu diria que entraria 2 situações aí. Uma situação da frustração, né, por não ter conseguido cumprir as minhas metas. Né, isso na visão empresarial é você deixar de colocar algo novo no mercado, implantar algo novo. Na visão pessoal é você deixar de colocar os seus sonhos em prática, de você praticar, né, colocar ali, não ficar só no papel ou só na imaginação, mas executar precisamente. E entra também a questão da ansiedade. Né? E a ansiedade a gente sabe muito bem que gera uma cobrança interna, porque eu não fiz. Então, frustração, ansiedade, e aí as pessoas começam a ficar meio que perdidas. E acho que até a questão do autoconhecimento, né? Até que ponto eu me conheço para projetar uma situação para o ano seguinte e, de repente, não me dar conta daquilo, né? E não dar conta de realizar. Porque acho que muito disso vem da falta de conhecimento interior, né? Você coloca uma perspectiva para o ano seguinte e, de repente, aquilo não está no teu alcance.
você precisa de outras pessoas para realizar, você está, né, envolvido com outros projetos. E a gente precisa do outro muitas vezes e, de alguma forma, ele também não consegue suprir essa demanda nossa. Exato. É interessante isso que você colocou, porque entra a situação, eu tenho que planejar, né, o que eu quero. E esse planejar não é só você pensar. Muitas vezes é você até colocar no papel mesmo, né, para que aquilo ali fique nítido para você e você possa buscar cumprir aquele projeto, aquele planejamento. Acho que isso Né? é uma tarefa interessante para as pessoas que estão em casa poderem executar no dia a dia. Essa coisa do planejamento, né? Colocar no papel. Eu falo isso muito para os meus pacientes. Coloque no papel aquilo que você deseja fazer, aquilo que você está projetando para o ano seguinte. Isso é uma coisa que vai auxiliar muito na hora de fazer com que as coisas se realizem, porque você tem no papel aquilo que você está imaginando. Isso. Bom, nós vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais assunto a respeito do Natal.